Hoje está um friozinho aqui na minha cidade, está um tempo muito bom para quem gosta de ficar debaixo das cobertas, para quem gosta de tomar um chazinho aí, se aquecer, né? Eu, por exemplo, não gosto de frio, porque eu coloco roupa e estou sempre com frio, né? Sou muito friorenta. Ah, mas é um tempo, assim, dentro de casa tá gostosinho para ficar. E eu tava aqui pensando que às vezes acontece algumas coisas nas nossas vidas, né? Mudando já de assunto. E Deus age em nossas vidas, faz milagres, muitas vezes a gente esquece. E aí eu aqui lembrando hoje sobre isso, e eu quero compartilhar com vocês. Meu nome é Rose e eu quero falar sobre coisas que às vezes ficam esquecidas na vida da gente, porque Deus age de maneiras assim que às vezes a gente nem imagina como que vai ser, né? Mas Ele tem os seus caminhos, Ele tem os seus propósitos e para nos beneficiar, e às vezes nem sempre é do jeito que a gente quer, né? E eu lembro que quando eu trabalhava de doméstica, na casa de... Hoje o pessoal usa um nome mais chique, né, que é a secretária do lar, funcionária do lar. E na época eu trabalhava na casa de um casal que tinha duas crianças. E aí eu tinha vontade de mudar e eu resolvi fazer auxiliar de enfermagem. Auxiliar era um ano, né? E se você fizesse mais um ano, era o técnico de enfermagem. E o curso não era na minha cidade. E eu lembro que quando eu tomei a decisão, eu fiquei assim bastante na dúvida, porque eh, eu pensava em como que eu ia fazer os estágios, como que eu ia conseguir pagar, se eu ia conseguir pagar o curso e as passagens, porque não era na minha cidade, né? Eu tinha que ir até uma cidade próxima. E eram todos os dias, né, que era presencial. E eu lembro que comecei a fazer, e no primeiro ano, aí quando chegou a época do estágio, do auxiliar, né, às vezes era um mês inteiro. E eu tive que abrir mão de metade do salário. Para quem ganhava um salário mínimo, era tão pouco, né? Já era pouco. E eu fiquei naquela dúvida se eu ia conseguir pagar, se eu ia conseguir chegar até o final, né? Abri mão de um período, ganhando metade no salário mínimo, porque na outra metade os meus patrões, né, pagavam uma outra moça para fazer o que eu não conseguia fazer no período da manhã. E foi assim, desse acordo que eu consegui que eles me liberassem para eu poder fazer. E foi difícil, foi, porque eu lembro assim que eu tinha vontade de comer as coisas que a gente esperava às vezes ia para a rodoviária, a gente terminava o curso às 9h40 da noite e o ônibus que a gente ia pegar o coletivo, às vezes ele era 15 para meia-noite o último que a gente conseguia pegar, porque o das 9h40 a gente não conseguia pegar porque a aula terminava às 10. Então o próximo era o 15 para meia-noite. Então a gente ia para rodoviária, porque na rodoviária era mais movimentado e a gente achava menos arriscado, apesar da gente ter que andar um pedaço grande, né, para poder chegar até lá. Mas aí a gente acabava indo em grupo, era eu e uma colega daqui, e aí tinha um pessoal que era de lá, mas eles andavam um bom pedaço junto com a gente, então a gente acabava chegando em segurança, graças a Deus, a gente ficava aguardando lá. E eu lembro que nas rodoviárias costumam ter os barzinhos, né? E aí os lugares que vendem as coisas de comer. E eu lembro que não era só eu, né? Era eu, minha colega, e às vezes tinha algum outro colega também que a gente olhava e via as coisas para comer e a gente não tinha condições porque na época R$ 1, gente, para comprar um saquinho de pipoca, de pipoca ou um saquinho de amendoim, doía na alma, porque a gente falava assim, olha, R$ 1 a gente vai perder uma passagem, né? Então a gente não gastava, porque era contadinho o dinheiro, contadinho as moedas ali. E assim a gente, né, a gente fazia desse jeito. E eu, por minha vez, né, tendo que abrir mão
de metade do salário, ganhando o salário mínimo para pagar o curso, para pagar as passagens e algumas coisas que às vezes o curso exigia, um xerox, alguma coisa, né? E eu não tinha apoio financeiro, porque eu era filha de uma família de 9 irmãos, mãe solo. Então era aquela pobreza, né, extrema. E eu lembro que, graças a Deus, eu consegui vencer. E aí, quando foi para fazer o técnico, eu fiquei naquela dúvida, né? Será que eu vou fazer? Será que eu não vou? Porque tá me fazendo bastante falta esse dinheiro, né? E aquele medo de não conseguir até o final. Mas resolvi continuar. Já que eu tinha feito o auxiliar, né? Toca fazer o técnico. E como Deus é maravilhoso, né? E eu trabalhava quando eu trabalhava de doméstica, 8 horas diárias, ou até mais, né? E trabalhava até no sábado. E aí, logo no início do ano, que eu comecei em 2004, o técnico, logo no início do ano, o concurso que eu tinha feito me chamou. Eu nem tinha mais esperança, eu já tinha até esquecido. Para mim tinha até caducado, porque na época eu não tinha acesso à internet de forma fácil, tudo, então eu nem me importei muito em ficar acompanhando, porque para mim, na minha cabeça, aquele concurso já tinha passado. E eu lembro até hoje que eu estava trabalhando de doméstica e meu irmão acabou indo lá no serviço e avisando que tinham ligado em casa, falando para eu comparecer, levando os documentos na prefeitura e que estavam me chamando. E eu lembro que eu levei os documentos, preparei, fui e, gente, eu assumi o salário, ele praticamente triplicou do salário mínimo que eu ganhava, né? Ele praticamente triplicou. E eu lembro, sabe, que foi um alívio para mim. E eu trabalhava 8 horas como empregada doméstica. E ali eu ia trabalhar só 6 horas. Então eu teria um período livre, ganhando quase que 3 vezes mais. E eu ia conseguir fazer o meu concurso, terminar o meu curso de técnico em enfermagem, né? Apesar de estar assumindo um outro concurso, né? Eu optei por terminar porque é sempre bom a gente ter alguma carta na manga, né? E eu sempre fui dessas de preferir se preparar antes do que remediar depois, né? E eu lembro muito bem que, para mim, aquilo foi um milagre tão grande. E hoje, assim, eu paro para pensar e falo que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, com intenção de melhorar, nem sempre a gente vai achar apoio para fazer aquilo, mas a gente acha que não tem apoio, mas a gente tem sim, porque olha só como que Deus agiu. De um serviço de 8 horas eu passei a um de 6 horas, de um salário mínimo, nem sempre o salário mínimo, como eu disse para vocês, na época do estágio eu tinha meio salário, né? Então, você já pensou você ganhar R$ 1.500 e cair para metade esse valor porque você está se preparando, estudando, tentando melhorar de vida? Faz muita falta, principalmente para quem não tem nenhum apoio financeiro, não tem pais que te ajudam, porque no meu caso eu não tinha, né? Mas isso eu consegui ver o trabalhar de Deus, como que Deus nos ajuda e isso é o que eu quero passar para vocês, que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, e mesmo no sacrifício, a gente tem que correr atrás, porque a gente não pode esperar estar preparada para fazer aquilo. Eu, por exemplo, eu não tinha dinheiro, eu não tinha quem me apoiasse, e sonhava, né, que alguém fosse chegar e falar, olha, ai Senhor, o Senhor podia mandar alguém me trazer algum dinheiro, ou eu achar algum dinheiro na rua, né? E isso nunca aconteceu. Mas algo bem melhor aconteceu, que foi eu ter conseguido assumir o concurso que eu já nem tinha mais esperança e concluir, né, o meu curso de técnico em enfermagem
e aí fiquei como auxiliar técnico de enfermagem, consegui terminar e graças a Deus, Deus tem me ajudado assim e muitas vezes às vezes quero me vitimizar e falar que só coisas ruins acontecem, porque a gente tem essa mania de murmurar. A gente tem essa mania de achar que tudo tá ruim, que nada dá certo pra gente, e a gente esquece de agradecer, de analisar o que Deus fez nas nossas vidas e como a gente tem milagres para contar. E mesmo que sejam pequenos, a gente tem. E eu mesmo sempre achei, principalmente agora assim, no tempo que eu tô agora, nesse momento que eu passei por uma recente separação, e comecei outro dia pensando assim, mas as coisas só dá errado na minha vida, nada dá certo, e não é verdade. A gente na hora da raiva ou na hora da tristeza, a gente costuma é, só olhar o lado ruim das coisas. E se a gente parar para pensar, a gente vai ver que tem coisas boas, que a gente conseguiu muitas coisas boas e que Deus tem nos ajudado grandemente durante a nossa caminhada. E que isso sirva de reflexão para vocês também. Na hora que tudo estiver dando errado, pare e pense que lá atrás coisas boas aconteceram também e que vão acontecer. E através da nossa vida, Deus tem feito muitas coisas. Através de muitas coisas que aconteceram, Deus tem mostrado o carinho dele, a misericórdia dele com a gente e que a gente tenha visto, apesar da gente murmurar muito, que a gente agradeça em todo o tempo pela vida, pela saúde e por acordar e ter oportunidade de correr atrás da gente conquistar coisas novas. E eu espero que esta palavra tenha ajudado vocês também a refletir um pouco. Que Deus abençoe e até mais.